né, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, consultor e professor, especialista na elaboração de projetos e combate a incêndios. Ele vai fazer uma abertura aqui, o geral, né, sobre a VCB e CLCB. E, na sequência, aí, a gente vai abrir para perguntas e discussões. Né? Então, ele vai fazer uma apresentação e depois a gente abre para perguntas e discussões. Muito obrigado, Wagner. A fala é tua. O microfone está funcionando? Está funcionando, sim. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos aí. Palestra sempre é uma coisa chata, né? Então, vamos tentar fazer uma coisa mais bacana aí. Tem alguns slides aqui que a gente vai mostrar. Matheus. Põe para mim a apresentação, por gentileza. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica e legislação, coisas rápidas, só para dar umas noções, e depois tem umas fotos, só para mostrar algumas coisas que a gente encontra no dia a dia. E como o foco aqui que me foi passado são obras rápidas, né? Então, quero crer que obras rápidas, nós estamos falando de obras pequenas, né? Não estamos falando de grandes obras. E aí a gente tem bastante experiência nisso, aí, dos problemas que a gente encontra no dia a dia. Né? Então, vamos lá. A legislação de segurança contra incêndio ela tem alguns objetivos. Primeiro, não podia ser diferente, salvar vidas. Óbvio, né? Dificultar a propagação do incêndio. Então, aqui, por que eu faço uma compartimentação de um ambiente? Por que eu coloco uma porta corta-fogo? Se o incêndio acontece, eu não quero que ele aconteça, mas se ele acontecer, eu quero que ele não se propague. Então, esse é mais um dos objetivos da segurança contra incêndio. Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio. Então, é para que a gente tenha aqui o sprinkler, né? É para que a gente tenha a iluminação de emergência. E tem uma norma do bombeiro que fala o seguinte, olha que coisa interessante. A largura dos portões dos condomínios e a altura. Por que tem isso? Porque, certa feita, o bombeiro foi atender uma ocorrência, porque hoje nós temos grandes condomínios. Isso não existia antigamente. Se a gente for falar que nós estamos aqui na Zona Oeste, aqui, Ilhas do Sul, aqui na Lapa, foi um dos primeiros condomínios grandes, aí, com vários prédios. Mas hoje você tem condomínios com 30, 50 prédios, com galpões. A viatura foi atender um incêndio e não passava na porta, no portão. Então, o bombeiro ele tem uma coisa que é interessante, ele faz o ciclo completo, que eu chamo da segurança contra incêndio. O bombeiro atende a ocorrência, 24 horas por dia. Quando ele atende a ocorrência, ele aprende na ocorrência. Aquilo que ele aprendeu, ele põe na norma. E depois ele analisa os projetos de segurança contra incêndio, ele faz a vistoria e gera o AVCB, a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, ele faz o ciclo completo de segurança. Então, o bombeiro, quando ele vai mudando a norma, é porque ele vai aprendendo nas ocorrências que ele participa. E, por último, condições de acesso ao Corpo de Bombeiros, que foi esse exemplo que eu dei aí do portão. Principal legislação. Aí, antes de falar disso, só falar de um problema que a gente vive no Brasil. O Brasil é uma república federativa. E, como tal, os estados, né, a União, estados e municípios, cada um tem a sua competência, ou as suas competências pela Constituição Federal. E aí, o que ocorre com a segurança contra incêndio? Ela é estadual. Então, isso é um problema muito sério, porque você tem legislações diferentes no Brasil inteiro. Você tem 27 legislações diferentes. Eu faço projetos em outros estados e a gente tem grande dificuldade com isso, porque é muito diferente de um estado para o outro. Em que pese que a legislação do Estado de São Paulo ela foi base para mais de 17 estados do Brasil. Tá? Hoje eu vou falar aqui do decreto, mas a gente tem as instruções técnicas, que esses estados copiaram essa formatação de São Paulo, com outros nomes, mas vocês vão encontrar legislações iguaizinhas de São Paulo. Tá? E algumas até mais evoluídas. Você pega, por exemplo, Santa Catarina, na questão de prédios elevados, os prédios mais altos do Brasil estão em Santa Catarina. Então, a legislação lá acompanhou essa evolução, que aqui em São Paulo a gente não tem ainda, porque a gente não tem nenhum prédio semelhante ao que a gente tem lá em Camboriú. Tá? Então, a gente tem o Código Estadual contra Incêndios de Emergência, que é a Lei Complementar 1257, é nova, de 2015. Né? A gente não tinha essa lei aconteceu por causa da KIS.
ela estava prevista desde 89 na Constituição do Estado de São Paulo. Eu era major, tive o privilégio de comandar e de presidir a comissão que escreveu esse código, né? E, posteriormente, a gente conseguiu aprovar o código. Esse código ele trouxe algumas coisas novas aqui para o Estado de São Paulo, como, por exemplo, o poder de polícia. O Corpo de Bombeiros de São Paulo não podia fiscalizar. O único que podia fiscalizar, os únicos, perdão, eram os outros 26 estados do Brasil. São Paulo não podia, porque nós não tínhamos poder de polícia. E hoje o bombeiro aqui, ele multa, ele fiscaliza e etc. Nós temos o decreto. Essa aqui é a Bíblia, que eu trabalho todo dia com o decreto do lado. Eu consulto todos os dias, sem exceção. Não estou exagerando, não, é todo dia. Quando eu comecei a trabalhar com isso, era o decreto 38063. Ele era pequenininho assim, ó. Ele tinha 50 páginas, eu sabia decor. Esse decreto, junto com as ITs, hoje tem mais de 1000 páginas. Então, não dá. Você tem que estar sempre consultando. E nós temos as instruções técnicas. As instruções técnicas são feitas pelo Corpo de Bombeiros. A lei é feita pela Assembleia, o decreto pelo governador, e as instruções técnicas são feitas pelo bombeiro. O que são as instruções técnicas? Na verdade, a instrução técnica, ela detalha o regulamento. Então, o regulamento lá diz que tem uma medida de segurança contra incêndio chamada extintor de incêndio. Está escrito aqui. Aí vem a instrução técnica e faz uma instrução técnica sobre extintor de incêndio, ou seja, ela detalha aquela medida de segurança. A lei, essa lei que eu falei, ela definiu quem é o responsável pelo AVCB. Isso foi importante porque não estava escrito na lei. Além de definir o responsável, ela tornou o AVCB obrigatório. No estado de São Paulo, ele era obrigatório em algumas cidades por conta da exigência da cidade, da prefeitura. Por conta do ABITS, precisava ter o AVCB. Mas o AVCB em si ele não era obrigatório. Hoje, ele é obrigatório em todo o estado. Só está isento de AVCB edificações não, casas unifamiliares. Tá? Se o cara tem uma casa, ele monta uma pensão lá, deixou de ser unifamiliar, AVCB. Tá? Aí aqui só um detalhe, porque está aqui, ó, o proprietário do imóvel ou responsável pelo uso é obrigado a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, estando sujeito às penalidades da legislação em vigor, tal. Aqui não está escrito obrigatório AVCB, até porque o AVCB é um nome e muda. Quando a gente fez essa lei, não tinha CLCB. Então, a gente deixou aqui um tipo aberto, determinando que ele tem que manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização. E uma novidade, né? Providenciando sua adequada manutenção. Então, é preciso fazer manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio. Tá? Aqui também a própria norma fala, o proprietário do imóvel ou responsável pelo uso é obrigado a manter. Então, o dono e o responsável pelo uso. Aí nós temos duas pessoas, geralmente. O condômino, ou o locatário, e o síndico. Então, síndico de condomínios residenciais ou comerciais, ele responde, e aí é uma coisa bacana não, né? Pensa que síndico é fácil, né? O síndico ele responde sozinho, inclusive com seus bens pessoais, responsabilidade pelo condomínio. Então, é uma coisa que o cara pensa que ser síndico é fácil, então a gente sempre recomenda a questão da responsabilidade civil, de fazer seguro de responsabilidade civil, porque eu conheço síndico que está com os bens todos indisponíveis por conta de demanda de segurança contra incêndio em prédio. Tá? Bom, aqui é o seguinte, o bombeiro ele tem duas licenças, na verdade ele tem 3, mas vamos falar aqui de 2 que são as que interessam. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, é um termo jurídico. Auto de vistoria, um funcionário público, um bombeiro, foi até o local vistoriar. Ponto. CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. O bombeiro percebeu o seguinte, que existe no universo de segurança contra incêndio, edificações com baixo risco. Essas edificações com baixo risco, o que o bombeiro pensou? Eu vou fazer uma certificação. Ele não vai fazer vistoria. A vistoria é a exceção, ela não é a regra. Pode acontecer a vistoria, mas eu estou para dizer para vocês aqui de, sei lá,
vou chutar um número aí. Entre a VCB e CLCB, mais de uns 1000 que eu já fiz, foram 2 vistorias de CLCB que o bombeiro foi. Tá? Uma eu lembro foi em São Bernardo, que foi uma igreja que era um CLCB, e o bombeiro foi lá. Por quê? Porque é randômico. O bombeiro ele faz uma de 0,2%, 0,3% dos CLCBs, ele vai lá fazer uma vistoria. Porque é uma apresentação de documentos e é um baixo risco. É um baixo risco. Então, o bombeiro não está muito preocupado. Não são edificações estatisticamente que dão problema. Né? Não dão problema. Então, ele criou o CLCB para quê? A criação do CLCB foi lá atrás, na década passada, por conta do SEBRAE, por conta daquela coisa de você acelerar a abertura de empresas e você facilitar. Então, o bombeiro, junto com o SEBRAE, isso foi no Brasil inteiro. Todos os bombeiros criaram o tal do PTS, né? Projeto Técnico Simplificado, que é uma forma mais rápida de você obter o alvará de bombeiro. Agora, é o seguinte, ó, eles têm o mesmo valor jurídico. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa me pergunta, o que é CLCB, mas vale que nem o AVCB? Me pediram AVCB. Mas se for CLCB, não tem problema. Juridicamente, eles têm o mesmo valor. Tá? Carinha deles aqui. Só lembrando o seguinte, existe uma pesquisa pública lá no site do bombeiro, você vai pelo QR Code aqui para saber se ele é verdadeiro, o seu AVCB que você tem na mão. Tá? É bem legal isso, porque tem AVCB falso. Tá? Se o cara falsifica dinheiro, né? Não vai falsificar um documento do bombeiro, falsifica sim. Então, você vai lá e verifica aí a veracidade do documento. Aqui é o seguinte, rapidinho, eu falo de AVCB, o CLCB é muito mais simples e mais rápido. O AVCB, ele é um processo, mas quem não é do ramo, pensa só no documento, a pessoa pensa só no papel, quero o AVCB. Tá, para chegar no AVCB tem um caminho. Esse caminho, primeiro, projeto técnico simplificado. Isso é importante. Tem obras, eu vou falar aqui de uma exceção para obras até 1.500 metros e 6 metros de altura, que é PTS, Projeto Técnico Simplificado. É uma obra que tem hidrante, mas é rápida. A VCB é rapidinho. E tem o projeto técnico, que, na verdade, eu tenho que fazer um AutoCAD, faço um desenho, ponho as normas, mando para o bombeiro analisa. Depois que o bombeiro analisou, aprovou. Então, primeira fase, projeto técnico ou PTS. Eu pago taxa para o bombeiro, a taxa do bombeiro é em cima da área construída. Tem um simulador lá no site do bombeiro, você põe a área, ele te dá o valor da taxa. Aqui, ó, obra nova, projeto novo, eu vou fazer obras, é a segunda fase do AVCB. Eu vou implementar aquilo que está no projeto técnico, eu vou instalar o hidrante, o sprinkler, o alarme, a iluminação de emergência. Ou vou fazer adaptações. É muito comum, pessoal, eu não sei se é comum vocês fazerem, mas a gente tem uma norma em São Paulo por conta das edificações existentes, que é a IT 43. Porque a gente não conseguia resolver problema de prédios antigos. Tem prédio de 70 anos. Eu estou fazendo um prédio ali de Higienópolis agora, residencial, que o prédio tem 60 anos. Esse prédio não vai atender a norma. Não dá. Você não vai derrubar o prédio. Então, você pega a IT 43 e ela faz adaptação dessa nova edificação. Ou seja, o bombeiro exige requisitos mínimos para esse prédio, desde que ele seja existente. Então, quando vai fazer um retrofit, a gente faz alguns, né? E dá para usar essa norma, dependendo. Então, é um prédio comercial, ele continua comercial, é um retrofit, a gente consegue usar a norma antiga e conseguimos benefícios dentro da lei. Tá? Então, só para lembrar que isso existe. Depois que a gente fez o projeto, aprovou, que a gente fez a obra, a gente vai para o AVCB. O AVCB ele tem 2 fases. Ele ainda tem 2 fases. Ele tem a vistoria do bombeiro, o bombeiro vai lá vistoriar, faz o cara crachar. Então, o bombeiro vai olhar se o sprinkler está funcionando, se a bomba, aquela coisa toda, ele testa as coisas. Aprovou. Aprovou, saiu no site do bombeiro, aprovado. Aí vem a segunda fase do AVCB, que é a apresentação de documentos. Que aí é uma outra fase que você tem que vencer. Então, você está fazendo uma obra, você já tem que pensar nisso aqui no final. Tem o RT do gás, tem que fazer os relatórios dos hidrantes, relatório dos sprinklers, tem o relatório do alarme de incêndio, tem vários documentos, é uma parte burocrática e chata.
tem que tomar um certo cuidado com isso para não perder tempo. Então, muito rapidamente aqui, essas são as fases do AVCB. Em regra, projeto técnico, acima de 750 metros quadrados, ou 12 metros de altura. Não escrevi aí. Então, eu já peguei um prédio, é muito difícil, mas já peguei um prédio que ele tinha menos que 750 metros quadrados, mas ele tinha mais de 12 metros de altura. E aí, o pessoal erra, porque o pessoal fala assim, acima de 750 metros tem que ter hidrante. Verdade. A nota de corte para hidrante é 750 metros. Aí eu falei, mas esse prédio tem hidrante. Ah, mas ele tem menos que 750 metros. Não tem hidrante? Tem, porque ele tem mais de 12 metros de altura. É uma exceção, não é fácil acontecer, mas, assim, ó, nessa área de segurança contra incêndio, porque eu faço prédios novos, velhos, faço tudo. Eu não duvido de nada. Eu já vi cada coisa que, assim, coisas surreais, né? Mas surreais mesmo, pessoal, não estou brincando, não. Então, coisas que você fala, não, o cara não fez isso, fez. Não, não fez, fez. Então, projeto técnico. Planta, vou ter que desenhar, pôr norma, aprovar no bombeiro. Mais complicado. Projeto técnico simplificado, 750 metros, até 750. Rapidinho, apresentação de documentos. Mais ou menos, assim, 90% dos PTS com CLCB, eles têm extintor de incêndio, placas de sinalização e saídas de emergência. Isso aqui é o basicão. Aliás, essas 3 medidas de segurança têm que existir em todas as edificações. Só que aí a gente tem uma exceção. Essa exceção ela fala o seguinte: edificações com área construída entre 750 e 1.500 metros quadrados, com altura máxima de 6 metros, podem ser regularizadas... Está errado aqui, desculpem. Regularizadas por meio de PTS. E isso é uma grande vantagem. Então, eu faço vários mercadinhos, eu faço algumas lojas de conveniência que tem esse aspecto aí, tem esses parâmetros. Isso é muito mais fácil, porque eu não preciso aprovar o projeto com AutoCAD, não precisa dar entrada. Só que tem uma coisa. O bombeiro ele pôs uma pegadinha aí. Ele fala assim, você não precisa apresentar planta. No entanto, se o bombeiro solicitar as plantas isométricas, o desenho lá dos hidrantes, você tem que apresentar. Então, eu pego clientes que eles caem aqui, ele não quer fazer projeto. Pô, mas como é que eu vou instalar um hidrante sem fazer um projeto? Como é que eu vou calcular uma bomba? Então, você tem que fazer o projeto, mas você não precisa aprovar no bombeiro. Essa é a vantagem. E é muito mais rápido, porque você vai dar entrada que nem um PTS, porque é um PTS. Mas vejam bem, tem que ter essas condições aqui juntas. Até 1.500 metros quadrados e até 6 metros de altura. E, neste caso, as medidas de segurança serão maiores do que até 750 metros, porque o bombeiro tem um sistema de tabelas, que essas tabelas são assim, conforme o tamanho da edificação, a ocupação, o que ela precisa ter de proteção? Eu tenho que olhar numa outra tabela para ver as ocupações. Isso aqui que eu vou falar para vocês não está escrito na norma. A norma ela não é não é autodidática. Talvez muitos aí já saibam, porque quando você usa a norma todo dia, você percebe isso. Então, o que aumenta o risco? Quando o bombeiro ele é mais chato. Quando eu tenho muita gente, então, local de reunião de público, tenho aglomeração de pessoas, o bombeiro é mais rígido. Aonde eu tenho pessoas com necessidades especiais ou com restrição de locomoção. Então, se eu pego uma creche de 100 metros quadrados, uma crechezinha para infantil, nesse caso, vai ser um PTS, mas não vai ser um PTS com CLCB. Vai ser um PTS com AVCB, porque o bombeiro vai lá vistoriar. Esse é uma das exceções. Por que ele vai vistoriar? Porque ele fica preocupado. Onde eu tenho criança, a criança não sabe fugir. Quanto mais alto for o prédio, maiores serão as exigências. Isso que eu estou falando não está escrito dessa forma que eu estou falando. Casos que agravam o risco. A norma podia falar isso, né?
Mas ela não fala. Por quê? Quanto mais alto for o prédio, mais difícil é tirar as pessoas que estão nos últimos andares em segurança no caso de um sinistro. Então, esse predinho aqui, ele é um PTS, mas ele tem exigências maiores que aqueles PTS até 750 metros. Então, um prédio desse vai ter hidrante, alarme, iluminação de emergência, vai ter extintores, sinalização, saídas de emergência. Alguns controle de material de acabamento e revestimento, e mais alguma coisa que eu não lembro de cabeça, mas basicamente isso. Tá? Mas ele é muito mais simples de aprovar e mais rápido. Isso aqui é um conceito. O conceito de altura para o Corpo de Bombeiros é diferente da arquitetura e da engenharia. Por isso que eu pus isso aqui agora. Porque o pessoal erra na altura. Para o bombeiro, pessoal, é o seguinte, ó, o que o bombeiro pensa? Eu estou pensando em salvar vidas. Então, a altura não é do térreo até a cobertura. É do piso de descarga até o piso do último pavimento habitado. Porque aqui tem gente. Aqui em cima não tem gente. Então, isso aqui eu desconto para contar a altura. Essa dica, pessoal, assim, vira e mexe eu pego às vezes. Porque quando você erra um projeto, você dá entrada no bombeiro, se você errar para mais, o bombeiro não vai te corrigir. O bombeiro vai aceitar e vai aprovar o teu projeto. E qual o problema disso? Você pode gastar muito mais. Se você fizer menos do que está na norma, ele vai te dar um comunique. E você vai ter que refazer. Mas se você colocar mais, então você tem que ter 10 extintores, e você colocou 20, o bombeiro vai falar, legal, tudo bem. Então, assim, só para... Eu estou falando isso por causa dos 6 metros de altura. Que prédios vocês vão pegar, que vocês vão fazer até 1.500 metros? Geralmente até 3 pavimentos. Geralmente. Se o pé direito for de 3,5 metros, 3 pavimentos já não dá. Porque você vai somar o térreo mais 3,5 metros vai dar 7 metros de altura. Então, tem que observar isso aí, senão vocês erram. Aí, agora a gente já está terminando, eu vou falar só mostrar algumas coisas que eu pego no dia a dia e vou falar mais algumas coisas que eu já encontrei. Então, hidrante. Não existe fazer PVC, hidrante PVC. Não existe isso. Ou é aço galvanizado, ou é cobre, dependendo do local. E isso é comum, pessoal. Isso é comum, infelizmente eu pego vários. Outro importante aqui, ó. Surreal, né? Mas é verdade. Vistoria que a gente fez, né? Eu não sei o que o sujeito estava pensando, mas ele fez isso aí, né? Sei que não é o caso de vocês, esse público, mas a gente mostra para mostrar para vocês os absurdos que a gente encontra no dia a dia. Isso aqui é legal também, ó. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, 2 caixas, 2 reservas de incêndio, e eu fiz aqui um vaso comunicante, né? Não pode fazer isso aqui. E esse eu pego direto também. É assim que faz, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu faço uma adutora, porque não dá certo o vaso comunicante para o hidrante. E vira e mexe. Essas aqui são grandes, mas hoje todo mundo usa fibra. Então você tem lá 2 caixinhas de 5.000 e depois juntou as 2 e fez um vaso comunicante. O bombeiro vai lá. Às vezes, pessoal, às vezes, isso tem acontecido, infelizmente, algumas vezes. O bombeiro aqui em São Paulo, ele é muito rápido nas vistorias. Tá? E aí, como ele é muito rápido, então é aquela história do Tostines, né? Ou vem demais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vem demais. Então, a vistoria do bombeiro é uma vistoria rápida. Eu, quando vou fazer vistoria, eu tenho tempo. Eu posso demorar 1 hora, 2 horas, eu não estou com pressa. Aí, o engenheiro fica bravo lá comigo. Pô, mas você me colocou mais coisa que o bombeiro aqui. Acontece que o bombeiro faz a vistoria e fala, ó, tem uma RT lá dizendo que está tudo certo. Então, minha obrigação é vir aqui, fazer a vistoria e dizer para você o que está certo e o que está errado. Às vezes, tem gente que duvida, aí a gente não briga com ninguém. Pega a norma e manda para o sujeito. Aí o sujeito fica bravo, mas a norma está errada. Tudo bem, então você briga lá com quem fez a norma, né? Não comigo. E isso aqui não pode. Perdão, isso não pode. É assim. Isso aqui é 8 polegadas. Isso aqui é uma indústria química que a gente fez agora, faz 2 meses.
Aqui, ó, coisa boba, né? Mas corrimão, vou mostrar aqui um caso. O engenheiro me ligou chorando de uma obra por um detalhe que passou batido e deu comunique na vistoria. Isso aqui é da norma, da IT11, Instrução Técnica número 11, saídas de emergência. Altura do guarda-corpo, altura mínima, altura do corrimão, entre 80 e 92, tranquilo, fácil. Isso aqui é uma outra figura da norma, e eu coloco pelo seguinte: toda hora alguém me liga perguntando se pode ter corrimão chato. Por quê? Porque o vendedor que está lá quer vender o redondo e fala que é proibido corrimão chato. Mentira. Pode sim. Está aqui, ó, essa foto da norma. Pode ser chato, pode ser redondo. Aqui está certo, aqui está errado. Corrimão, isso aqui vale para rampa, não pode ter canto vivo. O que é canto vivo? Quando está aberto aqui. E por que não pode? Porque quando a gente pensa num pânico, a gente tem que pensar em muitas pessoas ao mesmo tempo descendo uma escada. Quando você tem muita gente passando num local pequeno, a pessoa pode enganchar o braço, as mulheres podem enganchar a bolsa, uma malha, e aí, se você parar nessa hora, você vai morrer porque as pessoas vão passar em cima de você. Então, o corrimão, ele não pode ter canto vivo. Aí o problema da escada. E aí parece uma coisa simples. Esse não é esse caso, tá? Essa escada aqui é de uma igreja em Alphaville. A largura da escada padrão é 1,20 m. Ponto. Aí o engenheiro me liga, bravo, que o bombeiro foi lá e deu comunique que estava tudo certo. Eu falei, era em registro essa obra. Manda uma foto para mim. Quando ele mandou a foto, o que aconteceu? 1,20 m. Olha aqui, ó. Ele comeu. Quando é assim, você tem que engastar aqui, ó. É um detalhezinho simples. Vira e mexe, eu pego esse problema nas obras. Eu falo, quando eu pego antes de entregar, eu falo, não pode. Aí o cara fica bravo, você já sabe. É o serralheiro, é não sei o que lá. Meu, se o bombeiro vier aqui e der comunique-se, não tem jeito. Está errado. Ele está certo, não adianta você xingar o bombeiro. Aqui é uma solução que eu estou vendo em vários locais. A longarina aqui, o espaço entre uma longarina e outra tem que ser no máximo de 15 centímetros. Não pode passar uma esfera maior que 15 centímetros. Por quê? Por causa de criança, para a criança não cair. Né? Aí o que o pessoal está fazendo? Eu faço uma rede de saúde grande em São Paulo, e eles pararam de chamar o serralheiro, soldar, ou por cabo de aço, também é uma solução, né? Você pode pôr cabo de aço, vários locais a gente resolveu com cabo de aço. Mas, que me perguntaram aqui antes, que tipo de rede? É a rede de proteção que nem a gente usa nos apartamentos para as crianças. É uma solução rápida, barata. Isso aqui estou vendo aqui o companheiro da Kingspan, vai gostar dessa aqui. Isso aqui é compartimentação. Seguinte, pessoal. Subsolo, isso aqui é um supermercado em São Paulo, só vou falar que é na Vila Mariana. Porque é assim, eu faço vistoria, mas eu também, todo lugar que eu vou, cada um da sua área. Né? Se eu vou em uma festa, se eu vou num lugar, eu sempre olho, que nem eu vi. Quando eu entrei aqui, eu já olhei por onde eu saía. Sempre eu faço isso. É do meu feitio. Aí eu entro no supermercado, paro o meu carro, aí eu começo a olhar. Então, o que acontece? Compartimentação. Quando eu tenho subsolos, eu tenho que, obrigatoriamente, separar o subsolo dos pavimentos superiores, por conta da fumaça. Se houver um incêndio na garagem, ele vai produzir uma fumaça tão grande, e essa fumaça vai subir para os outros pavimentos. Então, eu venho lá e ponho uma porta corta-fogo. Pô, joia, beleza. Não precisava... isso aqui é um erro, barra antipânico. Porque a norma fala que eu coloco barra antipânico, quer dizer, o que abunda não prejudica, tudo bem? Mas a obra é custo, e uma barra antipânico é cara. Né? Então, assim, eu vou colocar a barra antipânico quando eu tiver ocupação F, local de reunião de público, com salas com mais de 100 pessoas. Eu não preciso colocar a barra antipânico num subsolo com garagem. Porque a garagem, pessoal, ela não é um local para as pessoas ficarem. Você deixa o seu carro, fecha e sai.
Não é um local de permanência. Tanto que isso é uma outra dica. Ó. A norma permite até 50 metros quadrados de permanência humana nos subsolos. Por quê? Aquele guichezinho do valet, aquela sala dos funcionários. Passou de 50 metros, outra coisa super importante. Toda vez que vocês forem usar subsolo diferente de garagem, é BO. É BO. Porque o bombeiro ele entende que não tem exaustão de fumaça nesse local, então você vai ter que pôr deteção, em alguns casos sprinklers, vai ter que fazer compartimentações. Mas voltando aqui, onde está o problema? Olha aqui, ó. Tudo aberto. Então, passou a tubulação aqui, ó. O cara que fez isso aqui, tem muita gente que não conhece da parte de segurança contra incêndio. Então, quebrou a compartimentação aqui, a fumaça vai entrar por aqui. Tem erros piores do que esse. Esse é um erro até... Mas, enfim, isso é uma coisa que acontece. Aqui, ó, só uma lembrança. Toda a fiação de incêndio, seja ela da bomba de incêndio, seja ela do alarme, ou de qualquer equipamento de segurança contra incêndio, ela tem que estar sempre protegida contra danos físicos, químicos, mecânicos. Então, você vai lá, o sujeito usou um espaguete, né, para fazer. Ó. Então, isso aqui é o antes e o depois, só para mostrar no eletroduto, bonitinho. Então, é assim, fiação de incêndio, ela tem que estar protegida, estar protegida. Que só lembrando sinalização, a sinalização é bem simples, mas tem tem a altura, tem as alturas certas para você colocar a sinalização, e uma coisa que eu vejo errado em muitos lugares. Aqui a placa saída está aqui certinha, não é na porta. Você não põe a placa saída na porta, porque se alguém abrir a porta e a porta ficar aberta e não fechar, ninguém mais vê a sinalização saída. E por que essa sinalização ela é desse jeito? Ela é fotoluminescente, ela brilha no escuro. E aqui em São Paulo, hoje já está mais tranquilo, o bombeiro já está, mas ela tem que ter a identificação do fabricante, o CNPJ, porque teve um derrame, muita sinalização falsificada, e o bombeiro começou a fiscalizar isso, então, quando ele vai, ele olha se tem a identificação lá na placa. Isso aqui eu já... Aqui, ó, vou falar um pouquinho de gás. Gás, vou falar bem simples, tá? Primeira regra básica de gás. Gás não pode ficar em local confinado. Ponto. Gás não é medida de segurança contra incêndio, mas você tem que apresentar uma RT do gás. Então, quando eu faço uma bateria de gás, eu tenho que seguir duas regrinhas básicas. Primeira regrinha, 1,5 metro de distância de qualquer buraco, caixa de passagem, caixa de gordura, caixa elétrica. 1,5 metro. Tem duas regrinhas básicas, é essa e 3 metros de distância de qualquer fonte de ignição. O que é fonte de ignição? Uma descida de para-raio, um interruptor, uma tomada, um aparelho de ar-condicionado. Esse lugar aqui fica... Eu falei aqui antes, né? Toda vez que eu fizer um elogio para uma empresa, eu falo o nome dela. Mas quando for uma coisa horrorosa, eu não falo o nome da empresa, né? Para eles não me processarem. Mas esse aqui é enorme. E os caras conseguiram fazer tudo errado. Tem espaço sobrando. Eles foram pôr a central de GLP aqui, ó, menos de 1,5 metro de uma caixa de um ralo aqui, né? De uma vala. Uma canaleta, quer dizer. E aqui, uma caixa de inspeção elétrica. Tudo errado, tudo errado. Aí a senhorinha lá pendurava as samambaias dela, aí tem que estar aqui proibido fumar, tem que estar o extintor de incêndio, tudo bonitinho. Então, isso é só para mostrar que, é inacreditável as coisas que a gente vê. E, assim, o que a norma do gás ela fala? Que quando eu faço uma central de gás, eu tenho que fazer um teste de estanqueidade quando eu termino e um no comissionamento. Tenho que fazer 2. E a norma recomenda que seja feito a cada 5 anos um teste de estanqueidade. E eu, particularmente, falo sempre para quem eu presto serviço, principalmente renovação de AVCB, eu falo, faça o teste de estanqueidade, porque ele é que garante a integridade do seu sistema. Tá?
Então é super importante fazer isso daí. Isso aqui, ó, tubulação de gás passando num forro. Porque eu, quando vou nas vistorias, ó, essa mesma coisa, eu fui num prédio na Paulista, ó, prédio top, pessoal. Prédio top, entregar. Aí, estou lá, né, fazendo a vistoria, pega a escada. Para quê? Não, pega a escada lá, vamos dar uma olhada. Quero olhar o forro para ver como é que está o detetor de fumaça, né? Pessoal, não tinha fiação. E não era wireless. Os caras colocaram, entregaram o prédio com alarme só num andar. Só num andar que tinha fiação, nos outros não tinha. É surreal, mas é verdade. Então, isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque é um espaço confinado. Se vazar o gás aqui, o que pode acontecer? Forro, tem parte elétrica, dá uma faísca, explode. Aí você vai fazer vistoria, esse não é o caso de vocês, mas você encontra lá o botijão de 13 quilos que o cara ainda tampava aqui, ó. Não, é surreal, pessoal. É um negócio. Eu antigamente achava que eu ia. Eu me impressionava. Hoje já não impressiono mais nada. Eu vejo. Outra coisa que eu faço, eu não falo nada com quem está do meu lado, porque eu já fiz essa besteira mesmo. Quem fez essa? Aí o cara que está do meu lado foi ele, né? Fui eu. Então eu não falo nada, eu olho, escrevo. Depois que eu vou embora, eu mando o relatório. Aí. Então, assim, eu tenho muita foto, tá? Então, eu trouxe só algumas para mostrar. Antes de eu falar disso aí, deixa eu só falar Falei disso aqui no começo, mas é um negócio super importante. Carro elétrico está bombando. Maravilhoso, né? Tudo ótimo. O Corpo de Bombeiros soltou uma consulta pública que está aí no mercado dando... Vai dar BO isso aí. Por quê? O bombeiro apertou. O bombeiro falou o seguinte, basicamente, se vocês olharem lá, prédio residencial, comercial, você tem ponto de elétrico na garagem. Parede, vaga, parede, 3 metros, outra vaga, vai pôr sprinkler, detetor de fumaça e controle de fumaça. Então, controle de fumaça, para quem não sabe o que é, vamos imaginar que isso aqui é controle de fumaça que não é ar-condicionado. Então, é um sistema que, acionado automaticamente, ele vai sugar a fumaça desse ambiente. É um sistema que funciona, ele é bom, mas é caro, né? Então, imagina, num prédio residencial, eu vou colocar lá sprinkler, controle de fumaça, vou pôr detecção de fumaça, eu vou encarecer a obra, né? Mas por que isso? Por que o bombeiro... Isso está em discussão, óbvio. Não sei se é isso que vai ser aprovado, mas é isso que está escrito lá. Porque hoje, como é que os caras estão vendendo, né? Olha, tem vaga para carro elétrico, uma para cada apartamento. Oh, é um plus, né? Só que é o seguinte, o carro elétrico ele tem uma bateria de lítio. Primeira coisa, o fogo em lítio provoca uma fumaça que ela é tóxica. Segunda coisa, ela não apaga. Não apaga. Você joga o carro dentro da piscina e ele vai continuar queimando lá dentro da piscina. Enquanto não queimar todo o lítio, ele vai continuar, a reação química vai continuar acontecendo. E aí, qual a preocupação do bombeiro? Para vocês terem uma ideia, as pessoas morrem, na sua maioria, no incêndio, por conta da fumaça, e não do incêndio em si, das chamas, do calor. 68% das pessoas morrem por causa da fumaça. E aí, pensa o seguinte, pegou fogo o carro lá na garagem. Eu já entrei em garagem com um incêndio. Como é que o bombeiro entra? Com capa, capacete, com o cilindro de ar, e sempre a gente entra em 2 no mínimo, né? 2 estão amarrados com a bengala de cego. Por quê? Você não vê um palmo na sua frente. Não é assim, não é uma fumacinha, a fumaça é preta, você não vê. Você vai pondo a bengala de cego para não cair em nenhum buraco. Então, é uma coisa complicada. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que vocês tenham obras com subsolo garagem e é um plus, né? Olha, nosso estabelecimento vai ter abastecimento para carros elétricos. Se puderem, coloquem em local externo. Não sei como é que vai ser a norma, mas essa é uma dica que, se puder pôr num local externo, você já está resolvendo uma grande parte do problema. Existe uma manta, vocês podem olhar no YouTube, tem um monte de vídeos, que você põe em cima do carro, ela abafa o incêndio.
Porque não vai ter oxigênio. Você tira o oxigênio, né? Você acaba a reação. Só que você tira, o incêndio volta. Então é complicado, tá? Estou dando só esse alerta porque é um assunto que está bombando no momento, né? Todo mundo me pergunta, eu recebo uns e-mails lá, e aí, vai, o que eu faço? Recebi de um engenheiro essa semana, que eles estão reformando o prédio, tem vaga, eu falei, o que você faz? Não faz nada, não faz agora, espera sair a norma, né? Porque ele falou, não, vou fazer agora antes da norma, porque daí eu vou ter um benefício. Aí uma outra coisa, em segurança não existe direito adquirido, tem gente que pensa isso. Fala assim, não, ó, isso aqui já foi feito há muito tempo, já foi aprovado no passado, agora vai passar. Não vai, não. Não vai, não. Aí eu sou bacharel em Direitos também, tenho OAB, não exerço, mas eu sou, né? Então, como eu vivi no bombeiro minha vida toda, eu conheço lá. Então, isso é uma briga de engenheiro com arquiteto. São pensamentos bem diferentes. O advogado fica louco. O advogado fica louco, porque ele fala direito adquirido, e o bombeiro fala, não, em segurança não tem direito adquirido. Você vai deixar a pessoa morrer lá? Não, não tem. Então, o bombeiro ele é bem rígido nisso aí, tá? E aqui, só para terminar, aquela última fase que eu falei do AVCB, basicamente, os documentos que a gente tem que apresentar em regra, tem alguns, podem existir alguns mais, dependendo de alguma especificidade daquela obra. Mas, em regra, as RTs do sistema de combate a incêndio, do sistema de gás, controle de material de acabamento e revestimento, só para quem não sabe o que é isso daí. Por exemplo, esse piso, isso aqui é um local, que é um escritório. Esse piso ele não pode propagar chamas nem produzir fumaça. Controle de material de acabamento e revestimento. Então, o que aconteceu na KISS? Fizeram um material de acabamento por causa do som, que é um material que, além dele propagar, a gente chama, tem dois índices. Índice IP, que é índice de propagação de chamas, ele é muito rápido, propaga muito rápido, e o DM, que é a densidade ótica da fumaça, produz muita fumaça. Então, você não pode usar, em determinados locais, produtos de acabamento e revestimento que produzam fumaça e propaguem chamas. Tá? Isso, hoje, é uma coisa muito séria. Por quê? Os incêndios eles ficaram, pessoal, nos últimos anos, muito mais agressivos, por conta aqui, ó, material sintético, por conta do plástico. Hoje, tudo tem fibra sintética. Então, você tem, por exemplo, acabamentos aqueles de retrofit de fachada de edificação, que você usa aquela placa sanduíche, né? E dentro daquela placa você não põe material anti-chama. O que acontece? Se tiver um incêndio, ele propaga mais rápido. Então, aquilo que você colocou para ficar bonito na fachada do edifício, acaba propagando o incêndio. Um anexo R do sistema de elétrica. Se tiver escada pressurizada, isso para prédio, né? RT. Gerador autônomo, laudo de abrangência. Atestado de formação de brigada de incêndio. E aqui uma coisa importante. Quando você está com pressa na obra, e obra nova, e prédio novo, você não consegue fazer brigada. Então, o que o bombeiro faz? Ele emite o AVCB sem a brigada, só que ele emite por um tempo menor. Em vez de... O prazo do AVCB, em regra comercial, são 3 anos. Ele emite com 1 ano. Porque você acabou de... Vamos pegar um prédio residencial também. Você acabou de construir o prédio, você vai entregar, não mora ninguém lá. Não dá para fazer a brigada. Então, isso também um detalhe importante para vocês saberem, para sair rápido o AVCB. Outra coisa, o bombeiro exige esses relatórios. São chatinhos de preencher. Você tem que fazer alguns relatórios de comissionamento. Então, você tem que ir lá, ver como é que está o sistema de hidrante, de alarme, de sprinkler, e fazer os relatórios com as respectivas RTs. Por último, essa foto foi a única que eu não tirei, essa eu peguei na internet. Diz que é Coimbra isso aí, não sei dizer. Então, meus contatos aí. Pessoal, foi muito rápido, né? A gente tem pouco tempo aí. Se vocês quiserem aí fazer alguma pergunta que eu possa ajudar. Boa. Obrigado, Wagner, primeiramente.